Olá, meus irmãos, nós estamos aqui novamente para a nossa jornada a respeito do Natal com algumas informações, alguns detalhes que às vezes fogem, né, das mensagens usuais neste período. Né? Nós estamos vendo as profecias a respeito do Senhor Jesus através do Antigo Testamento. Nós já vimos, né, já trabalhamos nos textos dos livros da lei, né, o Pentateuco, onde nós vimos em Gênesis, Êxodo e Números a respeito do nascimento de Jesus. Vimos também os livros históricos, através do segundo livro de Samuel, Crônicas, né, a respeito do Senhor Jesus. E hoje nós vamos estudar nos livros poéticos, que começam em Jó e terminam em Eclesiastes. Nesses livros, algumas informações são dadas sobre o restante da vida do Senhor Jesus. As maiores informações são dadas por aqui, né? Salmo 22, Salmo 69, por exemplo, fala a respeito do Senhor Jesus, mais do seu sofrimento, né? São textos ligados à Páscoa. E ligados ao nascimento do Senhor Jesus, nós temos alguns que eu vou ler aqui, pelo menos 2 textos no livro de Salmos e um texto no livro de Provérbios. Assim nós teremos uma visão sobre o nascimento de Jesus. Não vamos esquecer disso, né? Aqui não são todas as profecias sobre Jesus, mas as ligadas apenas ao nascimento do Senhor Jesus. Então nós temos no Salmo 72, do versículo 1 ao versículo 9, que fala do seu reinado e fala também dos magos. Vejam só. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiro que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Então nós temos a profecia falando do reinado do Senhor Jesus, como o descendente de Davi, que viria exatamente para mostrar-se poderoso rei. Então nós vemos nas palavras dos magos que vieram do deserto para um rei do deserto, né, o Herodes, vamos lembrar que ele era da região da Nabateia ou Idumeia, que fica ao sul do Mar Morto até a fronteira com o Egito, todo o deserto. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Então nós vemos o porquê Herodes ficou tão bravo, né, com o nascimento do Senhor Jesus. Então a profecia se cumpre ali no texto de Mateus 2, versículo 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Mostra esta adoração vinda do deserto, vinda de uma região muito mais longe, mas completando as palavras do Salmo de Salomão. Salmo 72 foi escrito por Salomão e encerra o livro 2 dos Salmos, né? Nós sabemos que os Salmos são divididos em 4 livros. Encerra então com essa profecia do reinado perfeito do Senhor Jesus. Salmo 89, eu separei vários versículos, né? Os irmãos quiserem, e seria bom, né, ler o Salmo 89 inteirinho, mas por causa do vídeo, né, nós vamos ler menos textos. Mas dos versículos 3 e 4 diz assim: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi meu servo.
Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Versículo 19. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: há um herói, concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Falando que Jesus sairia do meio do povo de Israel. Versículos 27 a 29. Falo-ei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Nós vemos falando da eternidade do nosso amado Senhor Jesus, o Filho do Altíssimo. Versículos 35 a 37. Uma vez jurei por minha santidade, e serei um falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Então, nós vemos este texto sendo cumprido ali no versículo de Lucas, capítulo 1, versículos 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Como é lindo ver este cumprimento, né, maravilhoso da profecia, quando fala a respeito do nosso amado Senhor Jesus, dizendo que ele é chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, o próprio Altíssimo, dará a ele o trono eterno prometido a Davi. Mas por que Davi? Porque Davi foi desprezado entre os homens por ser pequeno, por ser um jovem bonito, um pastorzinho de ovelhas, digamos assim, não um guerreiro como seus irmãos, mas Deus não vê a aparência, Deus vê exatamente o coração. E pela sua fidelidade, Deus prometeu estabelecer o trono, e assim está com o Senhor Jesus. É uma coisa interessante, queridos, quando nós vemos, lembramos, né, pelo menos do Templo de Jerusalém, e das colunas que foram colocadas nesse templo. Né? O povo de Israel, quando olhava para dentro do templo, é bom nós lembrarmos que o judeu lê da direita para a esquerda. Né? Nós lemos da esquerda para a direita, mas lá é da direita para a esquerda, a sua escrita. E o Templo de Jerusalém, quando alguém entra, tem duas colunas. Uma coluna J, né? À direita de quem olha, e à esquerda a coluna B. J vem de Jaquim. Jaquim foi um ancestral do rei Saul e quer dizer estabilidade com a força física. E B vem de Boaz, né? Que resgatou Ruth e veio dar, então, o rei Davi da sua união através de Obed. Obed gerou a Jessé e Jessé ao rei Davi. Mas a letra B quer dizer aquilo que nasce de dentro para fora. Muitas vezes a letra Beit, que é o B em hebraico, significa útero, aquele que faz nascer. Mas quando alguém olha para o templo, tem esta leitura: com a força física vou estabelecer. Vou estabelecer o quê? O que é que nós estabelecemos com a nossa força física? Né? Pecados. O que Saul estabeleceu? Nada. E quando o povo entra, ou quando o templo, alguém entrava no templo, era para oferecer sacrifícios. Agora, quando eu ofereço o sacrifício e sou perdoado e saio do templo, as colunas, né, continuam, cada uma no seu lugar, claro, mas a minha leitura é outra. Eu vou ler primeiro a minha direita de quem sai, a minha direita é a coluna B, né? Que é de Boaz, que é do descendente de Boaz, que é aquele que nasce de dentro para fora. Né? E aí, ao meu lado esquerdo, está a coluna J, coluna Jaquim, né? Estabelecendo a força física. Mas quando alguém sai e tem esta nova visão agora, sai perdoado. Então, com a força espiritual, eu vou conseguir com o meu físico estabelecer para sempre. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo,
fora da cruz, olhamos de baixo para a cruz de Cristo, a nossa visão dos ladrões é a mesma. Né? À nossa direita está o ladrão que falou para Jesus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Né? E do outro lado, o ladrão que se converteu. Então eu vejo que Jesus, use sua força física, faz com que o seu exército de anjos venha aqui, tal. Mas se eu estou crucificado com Jesus, aquele que está do meu lado direito não é o ladrão que falou ruim, mas o ladrão que falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não é? E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vemos que Jesus é o cumprimento das profecias ou da profecia estabelecida nas colunas do templo do rei Salomão. Nessas colunas do templo é que nós vemos que o povo ansiava, desejava um rei que fosse espiritualmente forte. E esse é o Senhor Jesus, conforme o texto que nós lemos aqui, né? no nosso texto de Lucas. Mas vamos um pouquinho mais à frente e ver o texto de Provérbios. O livro de Provérbios fala sobre o Senhor Jesus, dizendo o seguinte, Provérbios capítulo 30, versículo de número 4. Provérbios 30, versículo de número 4. Diz assim, quem subirá aos... vou começar a ler de novo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual o nome do seu filho, se é que o sabes? Parece um texto estranho, não é? Mas não. Ele vem fazer a profecia de Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35, que diz assim, respondeu o anjo, descerá. Quem subiu ao céu e desceu? Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós vemos exatamente cumprindo esta profecia. Quem subiu ao céu e desceu? O Espírito Santo. Né? O próprio Senhor Jesus. Quem encerrou os ventos no seu punho? Isso nos faz lembrar de Isaías. Né? Isaías, lá no capítulo 40, fala sobre essa majestade de Deus, né? Que mediu a terra a palmos, tá? E deu o nome para as estrelas, aquele mesmo bloco do texto, né? Que termina dizendo sobre aqueles renovam suas forças como a águia, aquele mesmo texto de Isaías 40. Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é seu nome? Qual o nome do seu filho, se é que o sabes? Aí o anjo vem e diz, o seu nome é Jesus, ele será chamado Filho de Deus. Nós vemos nos livros poéticos tantos textos falando sobre a morte de Jesus, mas vemos também textos maravilhosos falando sobre quem Jesus é, a pessoa do Emanuel. Os irmãos se lembram, né, quando estudamos Emanuel ou Jesus, né? Então, exatamente aqui, mostrando a personalidade, a realeza, a realidade, né? Realeza no majestade e realidade do Senhor Jesus, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ó Pai amado, queremos engrandecer Teu nome pela alegria que o Senhor nos dá de poder, Senhor, fazer esse texto, de poder, Senhor, estabelecer, ó Pai, este conhecimento que a Tua divindade sempre foi pronunciada pelos profetas. E vemos, ó Deus, que tanto aqueles que viveram na terra enquanto Jesus estava aqui, quanto aqueles que vivem ainda hoje na terra, eles negam a tua divindade. Mas que seja essa divindade, ó Deus, a nossa bandeira, o nosso proclamar do teu amor, e que seja o Natal, Senhor, a proclamação do verdadeiro Rei, que desceu do trono para ir para a manjedoura, para a cruz, para a sepultura, mas venceu tudo isso, e é o nosso Rei, e é o nosso Pai amado. Por Cristo Jesus. Amém. Tenham todos um grande restante de dia e amanhã nós vamos
conhecer um pouco mais sobre as profecias de Jesus estabelecidas entre os profetas do Antigo Testamento. Até lá!